Muito bem, vamos começar a parte 2. Vamos falar agora das mudanças que nós fizemos no setup do Larry Williams. Então nós fizemos vários estudos aqui na Central Trader. Então nós chegamos a algumas mudanças que nós vamos mostrar para o amigo sobre o setup da média de 10 deslocada. Bem, a primeira mudança, o Larry Williams ele escreveu que não tem um stop na entrada. Bem, meus amigos, eu já uso um stop na entrada, mas o meu stop é na mínima dos últimos 5 candles. Então o meu stop, então nós vamos pegar deixa eu aproximar mais aqui para os amigos verem. Então nós vamos pegar 1, 2, 3, 4, 5. Então o meu stop vai estar nessa mínima. Mas o stop nessa questão, o stop é só na entrada, meus amigos. Então, lembrando que o stop eu só ajusto na entrada, quando eu faço uma entrada no ativo. Se eu fiz uma entrada nesse ativo por esse modelo operacional, que é o setup da média de 10, se eu não entrei nesse fechamento, eu posso entrar no máximo na abertura do próximo fechamento, na abertura do próximo candle. Então, o meu stop fica nessa entrada. Então, aí neste caso eu vou colocar o stop só quando a média de 10 com desvio de um padrão ela virar para cima. Então neste caso aqui, ou ela virar para baixo, neste caso aqui eu ia colocar o meu stop nessa mínima. Então eu fui stopado. Então a primeira mudança que nós fizemos foi só com um stop. Eu coloco um stop na mínima dos últimos 5 candles para me executar a minha entrada. A segunda mudança, meus amigos, lembrando que você tem que fazer os seus testes na sua casa para ver se encaixa no seu perfil essas mudanças que nós aqui da Central Trader fizemos. A segunda mudança é bem simples. Nós vamos clicar no meio do gráfico e vamos inserir um indicador chamado estocástico lento. Então você vai procurar o estocástico lento. Então nós vamos inserir o estocástico lento. Aqui é o estocástico lento. Deixa eu aumentar ele mais um pouquinho aqui. Vamos colocar o estocástico lento em azul. O amigo vê? Não, esse aqui. Só um minuto. Vou botar em vermelho, que é a tendência de baixa. E vamos colocar o azul, o de 14 em azul. O amigo vê. Então nós tivemos 2 acionamentos aqui por essa estratégia que nós mudamos. Primeiro, nós só vamos entrar no ativo se a média de 10 deslocada ela inflexionar para cima e o estocástico lento de 14 ela for para cima do de 3. Então se ela virou para cima, aí nós entramos nesse ativo com o stop inicial na mínima dos últimos 5 candles. Então nós teríamos o que significa isso, Anderson? Significa, meus amigos, porque esse estocástico lento, se você tirar todas as médias, existe a estratégia do estocástico lento ela virar para cima. Então quando ela cruzar, você faz a sua compra nesse fechamento. Então o que eu fiz? Eu simplesmente acrescentei 2 setups, fiz só um. Então eu aumentei o meu nível de acerto. Então eu me preveni mais da situação. E só que eu fiz outra mudança através do estocástico lento. Então vamos ver? Então nós estamos dentro da operação. A minha primeira mudança quando eu executei essa entrada, o estocástico lento ele cruzou o estocástico de 14, ele cruzou o de 3, que está em vermelho no gráfico. Então, como eu trabalho geralmente com um gráfico de swing trade, e quando eu vejo o Ibovespa no geral uma situação um pouco mais complicada, eu gosto de usar a primeira saída para me realizar parcial quando o estocástico lento vira para baixo.
Então, neste caso aqui, eu já realizei parcial. Eu realizei parcial da minha compra aqui. Então, eu realizei a parcial com 7,89, porque o estocástico lento foi para cima de baixo. O estocástico de 14 foi para baixo do de 3. Qual que é a minha conduta? A minha conduta é, eu vendi 70% do capital empregado neste trade quando o estocástico lento virou para baixo. Os outros 30%, meus amigos, eu vou seguir com o trade até que a média de 10 ela vire, ela cruze a média de 10 deslocada, ela cruze a média de 10 normal, vire para baixo, aí eu vou ajustar o meu stop. Entendeu? Então, olha, então já realizei parcial, já não tenho um prejuízo nesse trade. Então, quando ela inflexionar, neste caso aqui, ela inflexionou, então eu vou ajustar os meus últimos 30% neste período, nesse trade, nessa operação, para a mínima desse candle. Então, aqui eu acabei de matar o meu trade. Então, essa foi a primeira modificação que eu fiz. Eu acrescentei o estocástico lento. Então, ficou bem simples, né? Vamos ver em lojas Renner como eu teria feito no gráfico de 60 minutos. Então, no gráfico de 60 minutos, meus amigos, pela estratégia que eu mudei, pela essa estratégia que eu fiz. Então, aqui eu não entrei ainda, aqui eu entrei. Neste fechamento, o estocástico lento virou para cima. Então, eu tenho uma entrada no gráfico diário na loja Renner. Nesse fechamento, o meu stop vai estar na mínima dos últimos 5 candles. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, o meu stop está nessa mínima. E vou seguir com o trade até o estocástico lento virar para baixo. Quando ela virou para baixo, então neste ponto aqui eu tenho que matar 70%. Então, aqui, se vir a estopar, meu stop vai estar automático. Então, eu tenho que matar 70%. Ainda não acionou, eu estou dentro. E nesse ponto acionou. Pô, Anderson, mas saiu no 0 a 0. É o que eu falei desde lá da primeira etapa. Gente, este é um modelo operacional que tem um stop muito. Quando você leva o stop, seu stop se torna barato. E quando você acerta muito. Tudo bem, aqui eu matei 70%, certo? Então, beleza. Os outros 30% eu vou ajustar para a mínima deste candle. Então, aqui eu tive um pequeno prejuízo. Com 70% eu tive um prejuízo com 2,91 e o resto eu tive com 4,11. Faz parte. O importante sempre é seguir a estratégia e a disciplina. Aqui, neste fechamento, eu executei a minha entrada. Neste fechamento, a mínima dos últimos 5 candles. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o meu stop inicial está aqui. O estocástico lento de 14 já foi para cima de 3, então eu estou dentro. Então, aqui ainda não acionou meu stop, eu estou dentro da operação. Eu só vou mudar o stop quando o estocástico lento for para cima, ou quando a média de 10 for para cima. Aqui, nesse caso aqui, o meu stop está aqui, eu vou passar com a realização parcial de 70%. Se vir a fechar abaixo, eu vou matar 70% porque o estocástico lento foi para baixo. Então, ainda estou dentro, não chegou a acionar o meu stop. Então, aqui eu fui acionado. Então, aqui eu matei 70% do trade com lucro de 3,89. E o resto dos últimos 30%, eu vou ajustar o stop para essa mínima. Se vir acionar, eu mato o trade. Então, aqui eu acionei. Então, de todo jeito, nós tivemos um lucro. Vamos ver uma nova entrada na própria loja Renner? Aqui nós tivemos um acionamento. Então, aqui nós tivemos o acionamento deste fechamento. O nosso stop vai estar na mínima, que é o stop inicial. 1, 2, 3, 4, 5. Então, meu stop vai estar nessa mínima. Meu stop inicial. Eu vou vender 70%. Para realizar parcial, quando o estocástico lento virar para cima. Então, eu vou ajustar o meu stop aqui e aqui eu fui estopado meus 70%. O resto, os últimos 30%, eu vou seguir quando a média de 10 virar para cruzar. Então, aqui eu ajustei meus últimos 30% para essa mínima.
e aqui eu fui estopado. Nova entrada, aqui uma nova entrada. Lembrando que a gente leva stop curtos e o nível de acerto é muito grande. Então aqui nós executamos a nossa entrada, o nosso stop vai estar 1, 2, 3, 4, 5. Aqui o estocástico lento foi para cima, então nós estamos dentro da operação. Então aqui nós teríamos ajustado o nosso stop para mínimo para vender 70% da posição neste trade. Já realizamos parcial, então nós já não temos prejuízo neste lucro, neste trade, porque nós já colocamos 4,82% no bolso, porque o estocástico foi para baixo, e o resto da operação nós encerramos. Vamos ajustar o stop quando o estocástico virar para cima, ou quando a média de 10 cruzar. Então nós teríamos saído do prejuízo, um pequeno no empate. Gente, quando a gente acerta, o nível de acerto é muito grande. Então vamos ver no gráfico de 60 minutos se funciona. Estamos no gráfico de 60 minutos. Então aqui ainda nós não teríamos comprado. Neste fechamento aqui nós teríamos comprado na loja Zena. Neste fechamento, nosso stop na mínima dos últimos 5 candles, 1, 2, 3, 4, 5. Nas últimas 5 horas. Então nosso stop está aí. Estamos dentro. Estamos dentro da operação. Aqui nós teríamos ajustado o nosso stop para essa mínima para matar 70%. Ainda não encerramos. Estamos dentro. Aqui novamente nós teríamos ajustado o stop para colocar para matar o 13,70%. E aqui nós já realizamos parcial. Então, com lucro de 2,55 em um dia. E o resto, os outros 30%, quando o trade virar para baixo. Então aqui virou, então nosso stop está para essa mínima. E o resto do trade nós vamos matar simplesmente quando funcionar. Gente, é um stop, um modelo operacional muito interessante. Na Pomo, na HGTX3, na PSSA3, na própria Uzi Minas, na OGXP3, nas small caps em geral. Este é um modelo muito interessante, dá para se trabalhar. Anderson, tem algum outro filtro que dá para indicar? Sim, tem como você colocar uma média de 63. Se você colocar uma média de móvel de 63, e você só vai entrar com capital maior se os preços estiverem, se a média de 63 estiver abaixo dos preços. Se a média de 63 não estiver abaixo do preço, você vai entrar com metade do capital. Essa é uma dica que eu dou, muito importante. Se a média de 63 está acima dos preços, eu entro com metade do capital. Se a média de 63 está abaixo dos preços, eu vou entrar com o capital, que eu reservei para nesse caso, no dia de hoje. Vamos colocar aqui a Pomo. Então nesse caso aqui, quando a média de 10 ela inflexionou para cima, então aqui nós teríamos aqui a entrada nesse fechamento. Então o nosso stop está na mínima dos últimos 5 candles. Então neste caso aqui, meus amigos, a minha dica eu entraria com metade do capital costume que eu sou acostumado a entrar numa operação. Então eu entraria com um manejo de risco mais apertado. E só entro com a posição se a média de 10 virar, quando a média de 10 deslocada estiver acima da média de 3. Bem, faça os seus testes aí na sua casa. A partir esse é o nosso primeira vídeo aula. Todos os meses, a partir de agora, nós vamos ter aqui na Central Trader um modelo operacional para auxiliar o amigo. Que o amigo, o intuito da Central Trader realmente foi criado para mostrar as estratégias que os grandes fundos, que os grandes players trabalham no mercado da Bolsa de Valores. Então essa é a minha dica. Faça os seus testes, não coloquem dinheiro nesse modelo operacional antes de você fazer um teste. Faça o seu teste antes de fazer qualquer operação. Eu particularmente uso muito, principalmente em small caps e no setor que são muito direcional, setor de siderurgia. Então é a minha dica. Faça os seus testes na sua casa, que você realmente vai ver que esse é
um modelo operacional bem atraente e muito rentável. Então fiquem com Deus, até uma próxima e saúde e paz a todos. Foi um prazer enorme estar aqui com os amigos. Até mais!